Fala galera, tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. E hoje vamos analisar o episódio número 12 da quarta e última temporada de Nanatsu no Taizai. O episódio que chega à metade desta última temporada. Um episódio que não foi horroroso como o episódio número 11, o episódio passado, que foi uma grande porcaria. Mas esse episódio aqui teve coisas legais, coisas não incríveis e legais, mas bem melhores do que aquela porcaria que foi o episódio número 11. E nesse episódio aqui temos coisas legais e coisas interessantes a ser faladas e a ser comentadas aqui. Então vamos analisar todos os detalhes desse episódio número 12 de Nanatsu no Taizai aqui agora no Nerd Sem Óculos. Agora, mas antes, deixe o seu like aqui embaixo, que é muito importante que você chegue deixando o seu like aqui embaixo. Deixem seus comentários a respeito deste episódio também e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no canal, galera. Lembrando, toda semana vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira é dia de análise de Nanatsu no Taizai até o fim do anime, beleza, galera? E me siga em redes sociais, galera, Instagram e Twitter aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários. Além disso, segue lá também o site do animecafé.com.br, o site aqui parceiro do canal, onde você encontra reviews de animes, detalhes sobre produções de animações, enfim, muitas coisas legais. O link também está aqui na descrição, beleza? Então vamos lá analisar esse episódio número 12 da última temporada de Nanatsu no Taizai, galera, que começa ali com o Meliodas surpreso com os pecados estarem ali naquele local onde ele está enfrentando o Rei dos Demônios, né? Que ali aparentemente a mente do Meliodas, um plano ali, um plano meio que espiritual ou algo do tipo, dentro da mente do Meliodas, né? E o Meliodas fica surpreso de eles estarem ali, né? Porque o Meliodas estava totalmente ali sozinho, solitário, e o Rei dos Demônios estava se aproveitando daquilo ali para deixar ele cambaleante, né? Ele mentiu no episódio passado, ele falou que Elizabeth já estava morta, que ele quebrou a maldição em relação à reencarnação eterna, e naturalmente ele falou que tudo isso, toda essa construção, todo esse detalhe, deixava o Meliodas muito preocupado, muito emotivo, e deixava ele mais fraco. E aí o Meliodas, com isso tudo, atacava. Quer dizer, o Rei dos Demônios aproveitava essa situação para derrotar e atacar o Meliodas. E ele encontra todos os pecados ali reunidos, né? A Diane, o King, a Merlin, o Scanor, o Golter, a Elizabeth, e todos ali, menos o Ban. O Ban que tá lá no mundo real, enfrentando o próprio Rei dos Demônios, né? E ele acha que tudo aquilo é um sonho. Ele pergunta, pô, isso aqui é um sonho? O que está acontecendo aqui e tal? Aí a Merlin fala que não, isso ali não é um sonho, eles estão ali realmente ali presentes. Só que o Walter, ele fala que eles não podem interferir na batalha, porque ali é apenas uma projeção espiritual deles dentro da mente do Meliodas. Assim como o Walter fez quando entrou na mente do Mael usando o Invasion, mesma coisa aconteceu aqui. Quando o Walter usa o seu poder, ele não pode interferir literalmente naquela situação, mas ele pode tentar convencer a pessoa que está dentro da mente a se libertar daquilo ali. Então, ele tá ali dentro da mente do Meliodas, todos estão ali, mas ninguém pode interferir. É mais como um apoio ali espiritual, um apoio moral para o Meliodas reanimar e ter a força necessária para poder derrotar o Rei dos Demônios, né? E aí o Rei dos Demônios, ele olha ali naquela situação toda, tanto na Terra quanto ali na mente do Meliodas, e ele fala, como que os pecados os pecados capitais estão aqui e tal, não sei o que. Aí ele descobre que o Golter, junto com os pecados ali, usando o Invasion do Golter, entraram dentro da mente do Meliodas para que ele pudesse ver que esses meninos estão bem, né? Principalmente a Elizabeth, né? Que é sua paixão, o amor da sua vida e coisa do tipo, né? Toda essa situação ali que a gente tá descrevendo em relação a isso, né? Toda essa situação. E aí, o Meliodas, né, e a Elizabeth, quando se encontram, eles se abraçam, se cumprimentam de certa maneira, se abraçam ali, ficam encarando um ao outro, né, porque são apaixonados e tal, não sei o que o Meliodas fazia muito tempo que não encontrava a Elizabeth naquela situação ali. E aí o Rei dos Demônios, vendo tudo aquilo ali, toda aquela situação, ele ataca, ele vai pra cima do Meliodas com tudo, ele fica puto, né, fica com raiva de ver aquilo tudo, e vai pra cima do Meliodas ali pra poder atacar. Porém, tipo assim, o Meliodas, ele ataca com tudo, tipo assim, nem puxando o Meliodas de costas, e ataca o Rei dos Demônios, seu pai, ali, com tudo, e ataca ele, deixando ele todo furado, todo cortado, assim, deixando praticamente tudo ferido por conta desse ataque, assim, repentino do Meliodas, né? E aí o Meliodas,
diz que os seus amigos ali reunidos e sabendo que todos estão bem e a Elizabeth, sua amada também, isso dá ânimo e forças para ele continuar, ele ver e continuar e ter a força necessária para derrotar o Rei dos Demônios e ganhar essa batalha, né? Então ali você vê todo o Meliodas diferente, ele tá todo animado, porque o Meliodas já tinha um poder muito forte para derrotar o Rei dos Demônios, mas ele não estava conseguindo porque ele ficava muito preocupado com a Elizabeth naquele momento. Então, naturalmente, agora, ele sabendo que a Elizabeth está bem e seus amigos estão bem, ele não pode, ele não segura, ele não fica mais com essa preocupação. Então ele vai para cima com tudo do Rei dos Demônios ali com seu pai, né? E aí, voltando pro mundo real, ali onde o Rei dos Demônios está ali enfrentando um Ban, o Rei dos Demônios começam a sentir as consequências, né? As consequências da batalha, né? Dentro da mente do próprio Meliodas, né? E o Rei dos Demônios começa ali a ter os momentos de fraqueza e tal. E mesmo o Ban ali, o Ban percebe essa situação, né? Porque ele enrolado naqueles braços extras que ele tem e tal, e o Rei Jamon tinha fincado a mão dentro da barriga do Ban, e aí ele tira essa mão, naturalmente, por conta das consequências que está acontecendo dentro da sua mente, né? E aí o Rei dos Demônios, ele vendo a situação toda e vendo que a situação está um tanto quanto crítica, ele sacrifica os seus 2 braços, né, extras ali, para invocar uma criatura ali, uma criatura bizarra, como se fosse uma cara ali, um rosto ali de bigode, que se chama O Sábio das Lamentações. Então ele ali pega essa criatura ali e o Rei dos Demônios invoca essa criatura a partir do sacrifício dos seus braços extras, né? E aí o Ban, ele ataca o sábio, né? O sábio das lamentações com tudo. Ele usa o poder novo dele ali, que desce a porreta em cima desse sábio e deixa ele cair no chão. Ele derruba, meio que usando tipo o poder da Jean Grey, né? De telecinese, derrubando o sábio no chão, né? Nessa batalha, né? E aí, o Rei dos Demônios, que viu a situação, ele ataca o Ban com tudo e derrubando o Ban no chão. E aí o sábio sai do chão depois que o Ban o ataca e pede para o Ban pede pro sábio, na verdade, atacar a todos que estão ali, né? Os pecados ali, que não seja os seus filhos e ele, né? Então ataca todos ali, principalmente os pecados, porque o Walter, junto com os outros ali, estavam dentro da mente de Meliodas. E naturalmente, eliminando isso aí, vai fazer com que o Meliodas perca novamente aquela estabilidade que depois que o Walter entrou e trouxe aquela paz de saber que a Elizabeth estava bem, né? E aí, ele, esse sábio, começa a jogar dar umas rajadas de energia roxa pela boca em várias direções, destruindo tudo ali. E aí o Mael e o Rio do Ciel estavam ali perto, ali vendo aquela situação toda, e depois desses ataques todos que estavam acontecendo, o Rei dos Demônios olha e fica surpreso, porque o Rio do Ciel e o Mael protegem os pecados ali com aquele invólucro de cristal, né, uma espécie de casulo de cristal naquele momento. Então, todos os ataques desse sábio não surtiu efeito em nada, porque ele simplesmente, dessa destruição toda, não deu certo, não aconteceu nada, porque, né, o próprio ali, o Ridociel e o Mael protegendo os pecados, né? E aí, de repente, naquela destruição toda, aqueles ataques todos que estavam tendo do sábio, por trás daquela fumaça, aparecia alguém andando, né? Andando. E aí, esse alguém, de repente, sobe e enfia uma espada no meio da testa do sábio, né? E se descobre nessa batalha, nessa situação toda, que é os Eldris. Os Eldris vai lá e aparecem ali para poder fincar sua espada no meio da testa do sábio, o derrotando, né? Na verdade, o sábio ali se desfez, né? Mas como se fosse um manharado de cabelos, por assim dizer, né? E caiu ali perto ali do próprio Rei dos Demônios, ali naquele corpo do Meliodas, né? Naquela situação toda. E aí o pai, o Rei dos Demônios, ele pergunta, né? Ele fala assim, o que você tá fazendo, Zé? Que história é essa que você tá fazendo aí? Aí o Zé fala, não, eu tenho um negócio inacabados com Meliodas, né? Por toda aquela situação da Gelda em relação a saber onde ela está, né? Porque foi promessa do Meliodas, se ele se tornasse o novo Rei dos Demônios, ele entregaria a localização da Gelda, que é a amada dos Eldris e coisa do tipo, né?
Mas antes, o Zelda ele pergunta, ele vai e fala assim, ó, pai, eu tenho uma indagação, eu tenho um questionamento, uma pergunta para fazer para você, né? Se ele pergunta se foi ele que pediu porque o Zelda ele de certa maneira exterminou o clã dos vampiros, e se ele pediu o extermínio do clã dos vampiros, na qual a Gelda faz parte, já sabendo de todos esses detalhes em relação à Gelda, a Gelda ser uma vampira, né? E aí o Rei dos Demônios então revela que sabia desde o início, desde aquela situação toda, que o Zeldris gostava da Gelda e coisas do tipo, todos os detalhes em torno dessa situação do Zeldris e da Gelda, e que o mandamento que o Zeldris tem foi o que contou pro próprio Rei dos Demônios, pro seu pai, que ele tava ali de aliança com o clã dos vampiros, que ele gostava da Gelda e sendo assim, ele tinha toda aquela construção. Além disso, ele fala que o próprio clã dos vampiros ali e tal, o próprio ali, o comandante do clã dos vampiros queria tomar o poder do submundo para transformar aquilo ali num lugar pacífico, onde todos poderiam conviver, né? Quando os vampiros, clãs diferentes dentro ali do submundo conviver pacificamente. O que o Rei dos Demônios totalmente ignorou e não queria saber nada disso, né? E aí o Zeldris fica puto, né, por conta disso tudo, por saber que seu pai sabia, dessa situação toda, né, dessa construção em relação a essa situação da Gelda, né? E aí nessa brincadeira, nessa conversa que eles têm, os resquícios do sábio das lamentações que estavam ali perto do Rei dos Demônios começam a se amalgamar, começam a se transformar numa outra criatura ali, e sobe e se transforma numa nova criatura ali, meio humanoide, meio... tem pernas ali, mas ao mesmo tempo uma criatura monstruosa e tal, que se chama o Eremita dos Momentos, né? Aquela nova criatura ali. E aí essa criatura vai confrontar Zeldris, né? Ele sobe, ele usa a cabeça ali como se fosse uma espécie de helicópterozinho, ele sobe e vai até ali perto do Zeldris. Zeldris está flutuando lá em cima, e esse eremita vai atrás do Zeldris para poder enfrentá-lo, que é um servo ali do próprio Rei dos Demônios ali, né? E aí, voltando para a mente do Meliodas, né, para aquele plano ali de mente ali, o Rei dos Demônios tenta atacar o Meliodas novamente, né? O Rei dos Demônios não para de insistir, né? O Rei dos Demônios é BR, porque não desiste nunca. Ele vai pra cima e quer derrotar o Meliodas porque ele precisa desse corpo para poder fazer seu plano dar certo, né? E aí o pecado ali, o Meliodas e tal, não dá nem chance pro seu pai ali, atacando ele com pequenas esferas de energia escura, e estoura ali, corta ele, começa a sangrar seu próprio pai ali e ferindo ele gravemente, cara. O Rei dos Demônios tá totalmente acabado e destruído nessa batalha, né? E aí o Meliodas, ele usa essa técnica da explosão de pequenas esferas escuras, né, nessa batalha. E o King, ele olha aquilo ali e ele lembra daquele treinamento que aconteceu, se não me engano, na segunda temporada, do Meliodas, que ele teve aquele treinamento lá naquele clã dos druidas, naquela caverna dos druidas, né? Onde o próprio King estava ali. E naturalmente tudo isso, né? Ele percebe, né, que eles tentou projetar naquele momento, né? O King lembra que ele projetou aquela esfera de energia escura, e aqui novamente ele projeta, só que ele projeta milhares delas, várias e várias delas ali, de pequenas esferas escuras ali de energia, né? E aí, nessa situação toda, o Meliodas ele reúne um grande número dessas esferas e ataca o Rei dos Demônios com todas aquelas esferas ali cortando, perfurando tudo ali. E nesse momento, galera, teve uma parte interessante, que é a parte que foi bem interessante nesse episódio, usando a trilha sonora da segunda temporada e da primeira temporada, né? Que é aquela trilha sonora bem legal, bem interessante do Sauron, né? E aí você vê como é que uma música, uma trilha sonora importante e impactante dá uma nova dinâmica para uma cena. Nessa batalha, nessa cena, você vê toda essa trilha sonora sendo trabalhada muito bem, colocando uma trilha sonora potente, vendo essa situação toda. Então é bem legal a gente ver tudo isso e ver a situação toda, vendo essa construção dessa batalha do próprio Rei dos Demônios com o Meliodas, né? E
Uma trilha sonora, que é a trilha sonora da primeira temporada, da segunda também, são muito boas, são muito interessantes, do Sawano, que, né, sabe, um grande compositor aí de Shingeki no Kyojin, dentre tantas outras obras, e aqui em Nanatsu no Taizai não foi diferente, né. E aí, de volta pra Camelot, naquela guerra, naquela batalha toda, os Eldris encontra-se muitas dificuldades para derrotar o Eremita. O Eremita dá muito trabalho para os Eldris, né? Ele corta os Eldris no peito ele também, um corte transversal assim, no peito dos Eldris. E os Eldris ali sendo atacados e tal, e ele usa o seu poder, o Omnus Nebula, né? Usando o seu poder, ele atrai o inimigo, atrai o Eremita para perto dele e ele zap, passa a lambida daquela espada ali no Eremita, ou derrotando de vez ali, derrotando ali com o seu poder ali do Omnus Nebula e sua espada depois para derrotar o Eremita. Porém, depois disso, do nada, o Eldris é apunhalado ali, é cortado por um grande poder emitido por alguém, e o Ban olha assim, o que está acontecendo? E de repente o Rei dos Demônios ali, no Meliodas ainda, ele ataca com tudo os Eldris, assim, um ataque bizarramente poderoso, e deixando ali os Eldris totalmente ferido, machucado e totalmente acabado naquela situação toda, né? E aí o Ban, vendo essa sensação dos Eldris, cai fedendo ali no chão, e aí o Ban tenta atacar o Rei dos Demônios novamente com tudo. Só que não consegue separar ele por o Rei dos Demônios, porque ele é muito poderoso, e mesmo ali tendo aquele confronto dentro da mente do Meliodas, ele ainda continua sob domínio do corpo dele. Então é bem legal ver essa cena, o Ban também sofrendo naqueles ataques todos, né? E aí, voltando à mente do Meliodas, né? E o Rei dos Demônios não consegue, né? Não é páreo para o Meliodas, né? E o Meliodas ataca novamente com tudo. Com aquelas esferas e tal. E o Rei dos Demônios, pela primeira vez, você vê ele totalmente em pânico e totalmente machucado e gritando de dor, né? Agonizando ali, por conta de todos aqueles ataques. Eu acredito que também não somente por conta dos ataques, mas também em torno da situação que ele está se vendo, né? Sendo acuado por toda aquela situação do seu filho, e naturalmente ele vai perder essa batalha, ele está perdendo essa batalha, né? E aí o Ban, vendo aquela cena toda do Rei dos Demônios sofrendo ali, tendo aqueles espasmos ali de dor, ele ataca com tudo o Rei dos Demônios com um chute, né? Dá uma bicuda no Rei dos Demônios, ele cai ali. E aí o próprio Rei dos Demônios, ele começa, o Meliodas ali, ele começa a se soltar umas energias, né? Umas energias escuras, um poder energético escuro em torno dele. E aí todos os pecados ali jogam seu poder, né? A Elizabeth usa a arca, a Merlin usa o cubo perfeito, o King usa o pólen, aquela coisa da pólen que protege todos ali. Enfim, todos os seus poderes ali naquele momento para poder acabar, destruir, para poder prisionar o Rei dos Demônios ali e atacar com tudo. Aí o Ban também mete um soco na cara do Rei dos Demônios ali naquela situação toda, né, e tal, e todos ali usam seus poderes, né, socando e tal, aí ele cai ali quebrado aí naquele poder todo ali, e aí de repente nessa batalha toda, nessa construção toda, o Rei dos Demônios se torna muito instável dentro da mente do Meliodas, e o Meliodas destrói ali praticamente o Rei dos Demônios dentro da sua mente, e isso em consequência, os ataques feitos ali dentro de Camelot dos pecados, fazem com que o corpo que estava ali do Rei dos Demônios mais velho, do Meliodas, volte ao Meliodas na sua forma original, aquela forma ali meio adolescente, criança, né? Todo quebrado, todo estressado, todo ferrado, todo machucado naquela cena ali. E aí o Ban, né, ele tá pendurado ali, ele olha e começa a ter um diálogo ali rapidamente, vendo aquilo tudo, feliz, né, em ver que o seu capitão, o Meliodas, voltou à sua forma ali original, tirou e derrotou o Rei dos Demônios, e fazendo assim com que a Guerra Santa se terminasse, né? Acabasse com a Guerra Santa por conta de ter derrotado o Rei dos Demônios, né? E o episódio termina dessa maneira, dessa guerra que acabou ali dos demônios ali e coisa do tipo, né? Todo mundo é feliz por conta de ver o Meliodas ali, né? Voltando à sua forma original. E o episódio termina dessa maneira, e ao final dele, no próximo episódio 13, que se eu não me engano vai ao ar já semana que vem, se não for deve ser na outra semana,
pro dia 14 de abril, né? Que vai se chamar, vai se chamar O Fim de uma Longa Jornada. Ou seja, já encaminhando para o final de Nanatsu no Taizai, esse é o grande clímax de Nanatsu no Taizai, chegando no clímax do anime, do anime, né? No caso do mangá também já teve essa citação do clímax. E esse episódio foi um episódio bacana, um episódio legal. Foi melhor, muito melhor do que o episódio passado. Ainda tem seus problemas, tem as suas coisas, mas pelo menos aqui você vê alguma melhora, principalmente na trilha sonora que foi implementada nesse episódio. Na trilha sonora, na luta do Meliodas contra o Rei dos Demônios, foi uma trilha sonora lá das primeiras temporadas que foi muito boa, feita por Sawano, então naturalmente é algo impactante, é algo legal, algo bacana. Não lembro de ter feito nessa temporada algo assim da música, né? Numa batalha importante, a música lá das temporadas passadas, então naturalmente é algo que foi feito muito bem nesse episódio. De resto, nada a reclamar, a animação estava ok, nada demais, nada incrível, nada espetacular, mas também não comprometeu, diferentemente do episódio passado. Mas tivemos algumas coisas legais, algumas coisas interessantes. E de uma maneira geral, o episódio foi bacana, foi um episódio legal, melhor, muito melhor que o episódio passado, mas também nada muito incrível. Mas já o Seita de Nathan Taizai está ok, tá legal, foi funcional naquela situação toda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise desse episódio 12. Demorou, tá? Tem mais de 20 minutos de análise desse episódio, determinando cada ponto desse episódio legal, bacana pra gente poder conferir. Mais uma vez, deixe seu like aqui embaixo, assista até o fim esse vídeo que é muito importante, deixe seu like aqui embaixo, deixe seus comentários a respeito desse vídeo e desse episódio e se inscreva no canal para mais vídeos de Nanatsu no Taizai, que toda quarta-feira pela manhã, por volta das 11 da manhã, sai um novo vídeo aqui no Nerd Sem Óculos, galera. Beleza? Então tamo junto, muito obrigado por tudo, valeu e até o próximo vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui e tchau!